Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda-feira. Hoje é dia 29 de julho de 2024. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar sempre o nosso podcast de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha. E você é o nosso convidado a participar conosco, enviando seu comentário para o 999715300. Além, é claro, tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você comentar o que você quiser, desde que as críticas sejam construtivas, pelo amor de Deus, né? Gente, muito obrigado mais uma vez. E antes de mais nada, eu quero só anunciar primeiramente aqui a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio, que vai falar sobre vários temas aqui pertinentes ao povo roraimense. Desde já, boas-vindas ao senhor, deputado. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Do Grupo Folha, nas mais diversas, na rádio, no YouTube, na página da Folha. Primeiramente, pedir desculpa ao nosso ouvinte, estou com um pouco de gripe, aí termina essa voz um pouco rouca. Mas, Lucas, obrigado pelo convite, uma satisfação, estou à inteira disposição para trocar uma ideia, bater um papo, claro. Como você bem fala, né? É o papo de redação, né? Então, estou à sua disposição naquilo que achar que vale a pena trazer aqui para o debate. Legal, deputado, agradeço demais a sua disposição aqui. Gente, vamos lá. Antes da nossa entrevista aqui, eu quero, na verdade, trazer pelo menos 3 notícias para você ficar por dentro nessas últimas horas aqui em Roraima, né? A gente traz aqui a primeira notícia, uma notícia triste, né? Morreu na manhã desta segunda-feira em Boa Vista, Ercídio Moraes, ex-vice-governador de Roraima e ex-deputado estadual. Uma pneumonia foi a causa da morte do ex-parlamentar, que estava fora da política pelo menos desde 2014. Esse nasceu em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, era formado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. Em Roraima, ele foi secretário estadual de Agricultura, chefe de gabinete civil durante a gestão do ex-governador Otomar de Souza Pinto, e a carreira política de Erci iniciou quando ele foi eleito deputado estadual nas eleições de 98, né, 26 anos atrás. Em 2004, virou vice-governador na chapa de Otomar de Souza Pinto, após a cassação do então governador Flávio Portela, e de 2006 em diante, esse chegou a ser eleito deputado estadual 2 vezes. Então, pelo menos 3 mandatos como deputado estadual. A gente lamenta, né, a gente envia nossas consternações aos familiares e amigos admiradores aí do Erci de Moraes. Outro assunto aqui, eleição venezuelana, gente. A gente ouviu alguns migrantes venezuelanos aqui em Boa Vista, né, sobretudo ali na rodoviária, que é o grande caldeirão, digamos assim, né, da migração venezuelana. Olha só, os relatos. Já não tenho mais esperanças. Nas próximas eleições quero voltar para votar. A Venezuela não merece isso. São falas, entre aspas, de alguns migrantes que a gente ouviu lá na rodoviária, né? Alguns dos relatos de imigrantes venezuelanos que vivem aqui em Boa Vista sobre o resultado da eleição da Venezuela, que resultou na reeleição de Nicolás Maduro, que está já há 11 anos no cargo. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Maduro venceu a disputa com o apoio de 51% dos eleitores. Ele derrotou o opositor Edmundo Gonzalez, que recebeu 44%. Entretanto, a oposição contesta o resultado, assim como especialistas e autoridades internacionais que desconfiam da transparência na apuração dos votos. A gente segue acompanhando, né, o transcorrer, e qualquer novidade a gente tem a nossa Folha FM e também o nosso portal folhabv.com.br. E para fechar aqui o nosso giro rápido de notícias, tem a vitória da quadrilha junina Garranchê, que se tornou campeã brasileira de quadrilhas juninas na noite deste domingo em Sergipe. O grupo competiu na 9ª edição com o tema O Pulsar da Fé, que fala sobre alegria, amor, superação e fé. E aí ganhou o prêmio de R$25 mil. Parabéns aí a Garranchê, a todos os participantes aí, representantes roraimenses também no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas lá em Sergipe. Bem, como eu anunciei aqui no início do nosso podcast, estou aqui com o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio. Já desejei boas-vindas a ele e aproveito para incentivar vocês a participar conosco. Não é ao vivo, vou deixar bem claro para vocês, não é ao vivo, né, o nosso podcast, para todo mundo que sabe, é um programa gravado, mas certamente as contribuições que vocês derem para nós aqui
A gente vai ter o maior prazer de anotá-las e ler amanhã e também enviar para a equipe dele, né? Até o próprio presidente Soldado Sampaio, para ele falar um pouco também, ter uma outra oportunidade de falar sobre isso. Primeiramente, novamente, né? Boas-vindas ao senhor deputado Soldado Sampaio. Lucas, obrigado mais uma vez, reiterando nossos agradecimentos a você, ao Grupo Folha, pela oportunidade de abrir esse espaço e trocar aqui um papo, bater uma ideia, como você bem falou. E antes de começar, quero primeiro também me solidarizar a toda a família do deputado Ercídio Moraes, nosso colega. Tive a felicidade de ser parlamentar entre 2010 a 2014. Então chegou a conhecer ele, né? Convivemos 4 anos. E era uma referência para nós, né? Pelo posicionamento, né, do deputado Ercídio, um homem sempre conciliador, apaziguador, naquilo que fazia, naquilo que falava. Eu mesmo aprendi muito com o deputado Ercídio Moraes, inclusive era nosso corregedor geral, até pela experiência nós tivemos aí a sabedoria à época de escolhermos o deputado Ercídio como nosso corregedor. E a história do Ercídio se confunde com a história de Roraima, né? Você bem falou agora há pouco aí, foi secretário de Agricultura, veio junto para cá com o ex-brigadeiro Atomar, tinha uma vocação e uma formação profissional voltada à área do setor primário. Então, essa foi toda a trajetória do Dr. Ercídio Moraes, que deixou grandes legados para nós aqui em Roraima. Então, quero aqui me solidarizar, meus pêsames a todos os familiares e amigos do deputado Ercídio Moraes. Inclusive, eu ia citar, né, o Ercídio Moraes aqui, uma vez que a Assembleia Legislativa chegou a divulgar uma nota de pesar, né, inclusive informando a causa da morte do Ercídio, né, e todos os nossos lamentos, né, pela perda do Ercídio, da importância que ele foi também para a nossa política, né, e aproveitar também, deputado, o assunto da eleição venezuelana, né, o senhor tem acompanhado a situação, o que o senhor tem achado, né, desses desdobramentos aí da eleição venezuelana? Tenho lido algumas matérias no nível nacional, acompanhando também nos grupos nas redes sociais, e tenho visto, aguardando aí o posicionamento do representante brasileiro, o ministro Celso de Amorim, até para o governo federal tirar um posicionamento, né? Vários países da América do Sul já se posicionaram, não reconhecendo a eleição, a vitória do Maduro, pelos indícios fortíssimos de fraude nas eleições, aqui tem sido noticiado em todos os órgãos de comunicações mundiais, essa é a grande realidade. E também nós já tínhamos essa suspeita de uma possível irregularidade no processo eleitoral da Venezuela. Nós tínhamos conhecimento de algumas pesquisas, né, que eram fazer a projeção da eleição da vitória da oposição, e fomos surpreendidos, né, aliás, surpreendido entre aspas, porque já era algo imaginável vem acontecer essa manipulação do resultado. Então, mas isso, nós temos todo um grupo de embaixadores, que é no caso o Celso Amorim, que é o ministro que representa as relações exteriores, está lá de perto acompanhando, espera que o governo federal se posicione o quanto antes, e eu acho que tem que ser na mesma linha, dos demais países, a menos que o governo venezuelano mostre de fato que aquilo é o resultado real, enquanto o governo venezuelano, lá é um conselho que preside as eleições, estiver escondendo as atas das eleições e se negando a dar transparência, nós não podemos reconhecer a vitória do Maduro simplesmente porque ele quer ou porque está usando as forças ou manipulando o resultado das eleições. Mas o senhor acha que as instituições elas funcionam de alguma forma lá na Venezuela? Não, claro que não. A democracia ela não funciona. A gente sabe disso, até porque houve freio de candidaturas de oposição, fulano pode. A eleição não é só. A democracia ela não se implementa só com voto, né? Com voto. Ela precisa permitir com que as minorias possam sim se manifestar, ter o direito de ser candidato. A democracia ela é implementada até com a vitória da maioria, mas respeita as minorias durante o processo. É assim que se forma. Não é só uma simples eleição que podemos dizer que é um país democrático, não é isso. Mas o senhor concorda que trata-se de uma ditadura na Venezuela? Na Venezuela nós temos ali uma mistura de ditadura hoje com movimento populares, com até as forças armadas, né? E há quem diga que até narcotráfico. Então, o país da Venezuela é um país rico, bonito, que já chegou a ser referência, né, na América Latina de desenvolvimento, infelizmente está passando, né, por essa crise. E eu acho que o Brasil tem um papel importante nesse processo. Eu sempre defendi isso. O Brasil tem como dar sua contribuição e ajudar a Venezuela a sair
desse caos, né? A Venezuela encontrar seu caminho de desenvolvimento, construir boas relações com seus parceiros, em especial seus vizinhos, desenvolvimento e fortalecimento da economia e do povo venezuelano. É isso que nós queremos, né? Qualquer problema que a Venezuela atinge nós diretamente aqui Claro. como fronteira desse país. Então, eu espero que o Brasil se posicione como grande que tem que ser, né, e ajude a Venezuela a encontrar seu caminho da democracia, da transparência, respeitando a vontade popular. Sem sair desse assunto, né, até porque o senhor é presidente da Assembleia Legislativa, né, a gente vive aí pelo menos quase 10 anos de uma migração, eu diria que desenfreada, né, aqui em Roraima, né, são pessoas assim extremamente vulneráveis, né, os impactos da migração na segurança pública também, né, na falta de perspectiva muitas das vezes, né. Como é que a Assembleia Legislativa ela tem olhado para esse assunto, né, essa demanda da migração venezuelana, essa cobrança também da população roraimense de uma atitude mais incisiva, né, para resolver esse problema? Nós temos, a Assembleia fez várias iniciativas, audiências públicas, debates, ida a Brasília. Eu mesmo já tive 2 vezes nesse ano no consulado da Venezuela, buscando estreitar essa relação, buscando criar mecanismos para que possamos, de fato, frear aquela migração, na forma que acontece hoje ali na fronteira. Chegou o dia de entrar 1.500 venezuelanos no Brasil. Sim. E a gente não ter o mínimo controle de quem são essas pessoas, por que estão vindo. Então, nós fizemos algumas iniciativas enquanto poder legislativo, né, junto ao governo federal, junto ao próprio governo venezuelano, buscando frear. É claro que nós temos aí todo um sentimento cristão, de humanos também, de receber essas pessoas, e isso Roraima fez muito bem a sua parte. Tivemos problema no início ali, uma outra carga de xenofobia no começo da migração, mas no geral o roraimense demonstrou solidariedade, demonstrou a fraternidade ao receber os venezuelanos. As nossas igrejas, seja ela católica, evangélica, né, foram lá e pregaram de fato, exerceram na fato o princípio cristão, ao abraçar os irmãos venezuelanos que fugiam dessa migração, da fome, do desespero lá no país vizinho, que no caso é a Venezuela. Então o Roraima está de parabéns, os roraimenses estão de parabéns. Nós lamentamos a pouca atenção do governo federal para essa questão, né? Com exceção da Operação Acolhida, claro, pouco se fez, enquanto nação, enquanto país, uma atenção devida ao estado de Roraima. Ficamos aí à deriva, cuidando dos venezuelanos com nossos próprios recursos. Foi assim as prefeituras do interior do estado, em especial de Pacaraima, foi assim a prefeitura da capital, foi assim o governo do estado, né? E é onde houve aí um sobrecarregamento por parte fruto da migração venezuelana nos serviços essenciais, saúde, educação, segurança, sistema prisional. Todos nós conhecemos essa realidade de perto, né? Então, tenho certeza que o governo brasileiro poderia, de fato, ter feito mais. E aqui uma fala, uma cobrança, independente de quem seja o presidente de momento. Isso começou a falhar lá no governo da Dilma, passou pelo Michel Temer, durante os 4 anos de Bolsonaro, e ainda continua também no governo Lula. Então, a gente aqui tem que tirar um pouco qualquer tipo de paixão, né, que a gente tenha simpatia ou não pelo presidenciável do momento, à frente do nosso país, mas cobrar, de fato, enquanto representante do povo, enquanto deputado estadual, enquanto roraimense, cobrar de fato essa ação. É tal que nós temos algumas ações judicializadas enquanto governo do Estado, e temos o Judiciário deu ganho de causa, o STF deu ganho de causa ao governo federal fazer as devidas indenizações ao Estado de Roraima e aos municípios pelos grandes volumes de recursos que foram gastos fruto da migração venezuelana. Então, é nesse sentido. Mas eu também tenho uma fala, né, Lucas, que eu acho que aí cabe o Brasil se posicionar enquanto, né? Eu defendo, o mundo reconhece o Brasil como o maior país da América Latina, né, da América do Sul. E somos grandes em todos os sentidos. E grande como somos, né? E a capacidade que nós temos de desenvolver diálogo durante toda a história brasileira, o Brasil tem que chamar para si essa responsabilidade de encontrar uma saída para a Venezuela. Tem que participar efetivamente. Inclusive, não reconhecendo, como eu falei, que eu acho difícil isso acontecer, que o Conselho Eleitoral da Venezuela apresente todos os dados e a gente possamos ser convencidos que as eleições ocorreram de maneira transparente. Mas da forma que está hoje, o Brasil não pode reconhecer o resultado das eleições, porque eu acho que nós estamos aí colocando o Brasil em xeque,
né, apoiando uma eleição, a princípio, fraudulenta, como vem sendo denunciada. Mas o Brasil tem que se posicionar na defesa dos venezuelanos, nossos irmãos, por exemplo. O que foi essa migração? Fruto dos embargos econômicos. Eu acho que nós não podemos, o Brasil, à época, do ponto de vista, se acovardou em aceitar esse embargo econômico feito pela União Europeia, pelos Estados Unidos, em especial quando se falava de alimento. Eu acho que criar embargo econômico na aquisição de armamento, de telefone, de produto de luxos, e outra. Agora, quando se fala de alimento e remédio, né, é um crime de guerra. E o que ocorreu com a Venezuela foi isso, esses embargos econômicos, e quem pagou o preço? Né? Roraima pagou o preço porque esses irmãos venezuelanos tiveram que encontrar uma saída para sobreviver. E descarregaram aqui no nosso estado mais de 1 milhão de venezuelanos. Então, é preciso que o Brasil se posicione na defesa da democracia na América Latina, não compactue com esses demandas que vem ocorrendo na Venezuela, mas, ao mesmo tempo, vá para cima e diga, olha, nós queremos que seja respeitado a independência do povo venezuelano, nós estamos construir saídas para um processo eleitoral transparente, né, de fato, onde a vontade popular prevaleça na Venezuela e não a vontade de uma meia dúzia de generais ou de grupos políticos que vêm, de certa forma, levando a Venezuela a um caos nos últimos anos. Certo. Para quebrar um pouco o gelo aqui, deputado, queria conhecer um pouco mais, né, sobre o senhor. Muito se fala como é o deputado Soldado Sampaio hoje, presidente da Assembleia, né? Acho que já está no quarto mandato. Quarto mandato, né? E o segundo como presidente da Assembleia, né? O que motivou o senhor a entrar na política, né? O que foi realmente aquele fator que como eu posso dizer, surgiu essa chama de entrar na política? O que motivou o senhor? Isso vem de berço, Lucas, né? Eu sou filho de um casal de agricultores e meu pai, como agricultor, mas também é um militante dos movimentos sociais, do sindicalismo e também da política. Desde cedo que eu vi meu pai militando pela redemocratização do país. Sim. É o antigo MDB, lá em parceria, eu sou maranhense, né? Quem sabe, os maranhenses sabem o que eu estou falando, e a gente tínhamos lá um grupo de oposição ao grupo Sarney na época, né? Que ali era próximo, vamos dizer, do governo militar, da ditadura, e meu pai era oposição, liderado na época pelo Neiva Moreira, pelo Jackson Lago, o Haroldo Saboia. Então eu fui criado nesse ambiente. Né? Isso lá no Maranhão? Lá no Maranhão, eu com meus 8, 10 anos, 12 anos, eu já vi meu pai participando desses debates, participando dos movimentos pela redemocratização do país, né? Defendendo toda aquela luta lá do Traquê de Neve, Ulisses de Guimarães. Então eu fui criado nesse ambiente. E, ao mesmo tempo, meu pai também tinha um movimento popular muito forte, ligado à classe trabalhadora, em especial à agricultura familiar. Sim. Então eu nasci e fui criado nesse ambiente. Logo depois, eu já, na escola, comecei a participar do movimento estudantil, fundamos um grêmio, fazemos parte de um colegiado de gestão da escola do qual eu fiz o meu segundo grau, chamava segundo grau na época. Também aí participei também dos movimentos populares, em especial ligado à Igreja Católica, Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude. Então, eu venho dessa origem da defesa dos movimentos populares, da classe trabalhadora. E aí resolvi vir para Roraima em 99, né, com o objetivo de fazer uma faculdade, né, e passei logo assim, no primeiro ano que cheguei aqui, passei no vestibular da Federal, fiz Ciências Contábeis, e também para ganhar vida, para uma estabilidade econômica, né, tive a felicidade de passar no concurso da Polícia Militar. Sim. E fiquei como policial militar durante quase 10 anos. Nesses 10 anos eu presidi a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares, né, por 2 mandatos, por 4 anos. E aí essa coisa, né, mesmo sendo militar, cheio de regra, o militar não pode se manifestar, não pode ter sindicato, é cheio de... As leis do militarismo são bem mais rígidas do que a lei aplicada ao cidadão comum, ao cidadão civil, como falamos lá na caserna. Sim. Mas falou mais alto, né, essa questão de movimento, de organizar a classe trabalhadora. E aí foi quando eu presidi a associação, e 2009, onde foi o auge da nossa luta, foi quando, se você se lembra, quando houve um movimento reivindicatório dos policiais e bombeiros militares que pararam as suas funções em protesto
a não atenção do governo do estado da época, o ex-governador Anchieta, e fizemos, vamos dizer, uma greve branca, militar não pode fazer greve, mas chama Movimento Paradista, um movimento reivindicatório de 24 dias. E aí foi nesse movimento onde a gente teve um destaque maior, que eu assumi a liderança desse movimento com todas as consequências, os ônus e o bônus, né? Não só foi bônus, não, teve muito ônus, né? Ônus de processo, de eu ser excluído, ônus de sofrer perseguições, até mesmo de perder minha liberdade e sofrer uma prisão temporária por alguns dias. Então, tudo isso projetou, né? E aí a categoria, Lucas, os policiais e bombeiros militares, pela sua necessidade de ter um representante na Assembleia, buscar suas demandas não só salariais, demandas de lei previdenciária, estatuto, código de ética, carga horária de trabalho, tudo isso era uma pauta de reivindicação. A categoria entendeu, né, a necessidade de ter um representante e me escolheu para ser o candidato a deputado em 2010. E eu aceitei esse desafio de ser candidato e tive a felicidade, mesmo tendo uma votação baixa, né, porque a gente não tinha voto, nosso voto era um voto limitado à família, né, e aos familiares e amigos também, né? E a categoria. Então, foi nesse sentido que nós conseguimos o primeiro mandato em 2000, com 1.719 votos em 2010. E aí fizemos um bom trabalho, fomos eleitos e reeleitos por mais 3 vezes. Agora, você chegou a concluir aí o curso de Ciências Contábeis? Sim, eu sou bacharel em Ciências Contábeis, né? Nunca fiz um razonete, nem um balancete, né? Mas tenho uma noção... Não chegou a exercer, né? Não cheguei, mas tenho uma noção muito... Isso me ajudou bastante e me ajuda ainda hoje, um curso de excelência, né? A Federal faz um curso de excelência em todas as áreas, contabilidade não é diferente, e isso me ajudou bastante. Inclusive, o professor Getúlio foi meu professor, então eu não poderia deixar de... professor Getúlio, professor Chiquinho, o Paulo Giovanni, a Palmira, quem conhece, quem é da contabilidade sabe que são os feras da contabilidade, são a referência na formação acadêmica no estado de Roraima. Então, isso naturalmente me ajudou bastante, né, com muito conhecimento, até para ajudar no desenvolvimento do mandato. Uma outra coisa que chama a atenção também é o fato de o senhor ser soldado, né? Inclusive, o senhor concorre aí, já está reeleito pela 3ª vez, né? Foi agora para o 4º mandato, como soldado Sampaio. O senhor não vai subir de patente, não? Pois é, estou já. Acho que eu tenho que fazer um novo movimento, reivindicatório aí para ver se eu consigo melhorar a minha patente, né? Continuo sendo promovido, né? Eu sou um samango raso. O samango raso é aquele soldado mais moderno ainda. Então, meus colegas todos já são sargento, subtenente, outros capitães, outros major, até coronel mesmo já temos colegas, e eu continuo como um soldado da Polícia Militar. Fiz questão de manter, né? Fora a brincadeira, eu fiz questão de manter esse nome, né? Porque a gente associar o trabalhador, né? É importante a gente... O cara mais de baixo, né? Não perder sua identidade. Sim. Então, eu gostaria de que tivesse no meu nome acrescido o agricultor, o soldado, o ferreiro, o pedreiro, tudo que fosse possível, né, ligado à classe trabalhadora tivesse associado a meu nome, vamos dizer, de uma forma oficial. Mas como eu não consigo colocar, eu quero dizer que o soldado representa não só o fato de ser um policial militar, um bombeiro militar, mas esse soldado, para mim, vamos dizer assim, uma marca, né? Podemos dizer uma marca, não sei se tem um outro nome que poderia se classificar melhor, mas como algo que representa, né, a minha obrigação de manter meu compromisso com a classe trabalhadora. Certo. Agora, na tua carreira política, né, já eleito, né, e tudo mais, se o senhor tivesse que escolher alguns momentos marcantes, né, como político, quais o senhor elegeria, quais seriam os desafios, grandes desafios aqui que o senhor elegeria, né? Por exemplo, eu estou dando meio que a dica para o senhor, né? Tenha, claro, a sua entrada na presidência da Assembleia, né? E também o enfrentamento, até o processo de cassação do deputado Jalcer Renier, que até então não havia nenhum deputado estadual sendo cassado por parte dos próprios colegas. Não sei se entra na sua lista aí, mas quais seriam aí os grandes desafios do seu mandato? Olha, temos momentos e momentos, né? Cada qual com seu peso, com sua importância. E é claro que como você falou, um enfrentamento desse, no caso da cassação do ex-deputado Jalcer Renier, e com o afastamento do mesmo, e eu
assumindo a presidência, é um momento marcante na minha carreira política, na minha história. Sem sombra de dúvida, as pessoas reconhecem isso, e eu acho que foi um momento importante para o Estado de Roraima também, com essa decisão tomada, não só por mim, né, cara? Deixar isso muito claro, que foi uma decisão, praticamente mais de 2/3 dos deputados que disseram não, disseram um basta, né, aquela forma que vem sendo conduzida a Assembleia, e me escolheram para ser presidente. Nós fechamos ali um compromisso de fazer uma forma diferente de gestão da casa, né? Gestão e na condução da casa, né? Em especial com esse compromisso de aproximar, né, a Assembleia cada vez mais da sociedade, do povo, e fortalecer os mandatos dos deputados, independente de ser amigo, ser aliado, gostar, ter votado ou não. Então, eu acho que é um dos momentos importantes. Mas tem outros momentos que, às vezes, não tem o devido... Não são tão lembrados. Tão lembrado, mas faz um diferencial. Eu me lembro da minha felicidade quando nós aprovamos o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, né? A gente... comemoramos junto toda a categoria, quando nós transformamos a nossa lei de remuneração dos policiais e bombeiros militares, né, de soldo, era um salário básico, com vários penduricalhos, e transformamos aquilo num subsídio. Então, esse momento marcou muito, né, porque eu vim de uma luta, de uma categoria, buscando as melhorias, todo um enfrentamento, toda uma perseguição, esse processo, exclusão, uma luta doída, né, e quem faz essas lutas sabe do que eu estou falando, não é prazeroso. Não é prazeroso em hipótese alguma, você sofre muito. E até a sociedade sofre também. Imagina a polícia militar parar durante 24 dias. A gente ficava olhando para as pessoas reclamando pela falta de segurança e às vezes o outro lado atribuindo a responsabilidade a nós, em vez de o outro lado chamar para conversar, dialogar, encontrar uma solução para resolver aquilo quanto antes. Então, pelo contexto, né, pela minha ascensão à política, um dos momentos mais felizes que eu tive foi isso, foi quando nós tivemos publicado no Diário Oficial a nossa lei de remuneração dos policiais e bombeiros militares, transformando em soldo para subsídio, e também o Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares, que era um esqueleto. Então, isso me deixou muito alegre, a ponto de me emocionar na época que nós tivemos esse ganho. Mas tiveram muitos momentos importantes, né, discussões relevantes na Assembleia, que a gente for citar aqui, a gente vai levar aí um bom tempo, mas é isso, eu fico muito emocionado e muito satisfeito quando nós fechamos um dia de trabalho e conseguimos, hoje nós tivemos uma pauta, um ganho real para a classe trabalhadora. Eu sou muito... E às vezes, né, eu sou às vezes chamado de xiita, de sindicalista, de socialista, de comunista, tanta coisa, porque a gente faz essa bandeira da classe trabalhadora. Não, né? Te ofende? Não me ofende, né? Eu defendo o trabalhador, essa é a minha essência. Entendeu? E essa relação de trabalho tem que ser saudável para o empresário e para o trabalhador. Entendeu? Nós temos que ter um equilíbrio. Temos que ter um equilíbrio constante e medição de forças. Daí a importância, né, da classe trabalhadora estar organizada politicamente, nos partidos, nos sindicatos, nas assembleias, na Câmara de Vereadores. É isso que eu prego para onde eu ando, né? O trabalhador tem que estar organizado, né? O trabalhador tem que ter noção que ele só consegue receber um bom salário se a empresa estiver produzindo com eficiência, se tiver consumidor, se tiver mercado, se tiver uma política de câmbio no país que seja satisfatória para que possa exportar essa produção. Nós encontrarmos esse equilíbrio. E essa luta, ela é de eterno. Eu entendo isso, que ela é de eterno. A gente tem que estar ali permanentemente mobilizado, né? Também não compactuo com essa coisa que foi feita na Venezuela, de o Estado chegar lá, se apropriar dos meios de produções, enfraquecer os empresários, destruir, aí fica todo mundo numa situação difícil que ocorreu na Venezuela. Então, nós temos que manter esse equilíbrio. Mas, e aí o produtor, o empresário, o banco, eles são fortes por natureza dentro da regra do capitalismo. Sim. E o trabalhador, ele só tem uma forma, é estar organizado, né? Como eu já falei, sindicato, associação, cooperativa, partido, ocupando as esferas políticas, nas mais diversas, ocupando os espaços políticos nas mais diversas esferas, seja municipal, federal, estadual. É assim que eu me posiciono na política e na vida. Aproveitando aí o tema polícia militar, né? A gente tem visto aí, e é bom ressaltar isso, né? A Polícia Militar é uma instituição respeitadíssima, mas cada semana, praticamente, a gente tem visto muitas notícias de, eu diria, más condutas, né? Na própria imprensa a gente tem noticiado isso. Inclusive o Ministério Público de Roraima tem um dado de que mais de
100 policiais militares, isso é uma minoria, vale ressaltar, né, de policiais militares, eles são investigados por algum tipo de crime, né? E eu queria saber se o senhor está acompanhando essa questão, esse assunto, né? Se a Assembleia Legislativa ela tem acompanhado isso, tem buscado de alguma forma se posicionar a respeito disso. Esse eu tenho acompanhado e está me preocupando bastante, né, o que vem ocorrendo na nossa Polícia Militar. Nós sempre carregamos com muito orgulho a nossa farda que nós vestimos e temos um histórico da polícia mais séria, mais honesta e mais confiável do Brasil dentro de todas as polícias militares. Isso, qualquer praça oficial, né, que conhece um pouco da história das polícias militares do Brasil, reafirme e afirme o que eu estou falando aqui. Nós temos orgulho disso. E somos ainda a polícia mais séria, mais honesta, mais compromissada, né, com a sociedade, é a nossa polícia militar, graças a Deus. A gente vem ocorrendo alguns fatos isolados que já nos preocupa, né? E aí nós estamos, você citou agora há pouco, o Ministério Público cogita até algo em torno de 100 policiais envolvidos com algum tipo de desvio de conduta. Eu acredito que não seja tudo isso, né? Mas também não pode taparmos o sol com a peneira e dizer que não existe. Existem alguns policiais. E essa preocupação eu cheguei a levar, inclusive para o próprio governador. Antes de romper com o governador, eu relatei o que estava acontecendo, pedi dele providências, que tomasse as providências urgentes e mandasse apurar, de fato. Me parece que não houve nenhum movimento forte nesse sentido e terminou, às vezes, as investigações estourando, fruto de investigações feitas pela Polícia Civil e pelo próprio Ministério Público. Eu espero que o governador, de imediato, tome as devidas providências. Eu venho me preocupando até com as denúncias em torno do próprio comandante da Polícia Militar, né? Eu conheço a história do comandante, Coronel Biramil, tem um serviço prestado no estado de Roraima, mas se eu fosse o governador nesse momento, eu já tinha afastado o Biramil, não tirado do cargo, mas eu tinha afastado até a ter essas apurações, né, que geram em torno dele ou da Polícia Militar. Não podemos também aceitar, em hipótese alguma, de vulgarizar ou generalizar, né, esses desvios de conduta por um ou outro policial, né? A Polícia Militar, na sua grande maioria, mas na grande maioria mesmo, nós falamos aí dos 98%, 95%, até 100%, vamos dizer assim, de forma geral, são pessoas, são homens e mulheres compromissados com a segurança pública, com o Estado. Se cometer algum desvio, um ou outro ali, tem que ser responsabilizado, tem que ser penalizado, mas também acho que até um apelo que eu faço aqui à imprensa para a gente não generalizar. Isso é ruim, né? Porque isso fragiliza nossos órgãos de segurança, isso deixa a sociedade vulnerável, né? O que tem que ter, nesse momento, é uma reação por parte do comando da Polícia Militar, e aí quando eu falo comando, é o comandante, é o governador, de fazer uma defesa desse bom policial, né? E dizer, olha, nós não compactuamos com o desvio de conduta, seja ele do praça, do soldado mais moderno, do oficial, até mesmo do comandante. Essa é o posicionamento. Eu estou aguardando uma fala concreta do governador Antônio Denário, do próprio comandante da Polícia Militar, Coronel Biramilton, na defesa dos policiais da Polícia Militar, entendeu? E essa defesa, mais uma vez, não é acobertando, apoiando ou tapando só com a peneira, dizer que não tem uma ou outra irregularidade, um outro policial envolvido em coisa errada. E esse responde seu processo, seja penalizado de acordo com a lei. Também não aceitamos esses policiais ser escancarado, exposto, execrado pela sociedade antes de ter o devido processo legal e ele ser julgado nos rigores da lei como está previsto. Então, esse é meu posicionamento. Espero que o governador venha o quanto antes, faça uma força-tarefa para a gente tirar essa coisa, essa nuvem negra que está pairando sobre a Polícia Militar diante de denúncia de um outro colega e tentar que a sociedade ou a mídia, seja quem for, tente generalizar isso a todos os policiais. Não podemos compactuar com isso. Ok. Deputado, eu queria que o senhor falasse também um pouco dos primeiros semestres da Assembleia Legislativa de Roraima, né? Qual seria o seu balanço resumido aí desse primeiro semestre de trabalhos? Nós tivemos uma alta produtividade no primeiro semestre desse ano. Nós tivemos mais 113 projetos de lei foram aprovados na Assembleia. Projeto de lei de iniciativa dos deputados, na sua grande maioria. Projeto de lei do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, já falei, do Ministério Público de Contas e do próprio Executivo, né? Foram todos aprovados, debatidos, e muitas matérias de autoria dos deputados. Fizemos várias audiências públicas, delas eu posso me reportar aqui a 13, que eu acho mais importante, né? Eu falo da audiência pública, né, como uma ferramenta do Poder Legislativo, ouvir as pessoas. É cansativo, às vezes quem
não compreende o processo democrático de discussão, de ouvir o diferente, às vezes acha que a audiência pública não leva nada a lugar nenhum. Leva, entendeu? Leva, você dá oportunidade, você ouve as pessoas, você constrói alternativas diante dos problemas que são apresentados. Nós fizemos 3 audiências públicas importantes que eu posso avaliar aqui para você, Lucas. Uma foi em torno, uma promovida pelo deputado Éder Lourinho, que falava do enfrentamento das drogas, né, em especial no seio das nossas famílias roraimenses. E aí ele trouxe para esse debate as casas terapêuticas, né, que são instituições geralmente ligadas a uma igreja ou não, mas que faz um trabalho muito forte de ressocialização dessas pessoas com dependência química. E a gente precisa abrir os olhos e dar essa devida atenção, né, porque a gente condena, não concorda, descriminaliza quem usa droga, mas na hora que desse cidadão quer uma amiga para voltar a conviver com a sociedade de bem, voltar para o seio da sua família, falta o apoio. Aí o governo tem uma ou outra ali, tem um CAPS, mas um trabalho muito solto. E quem tem um dependente químico na família sabe que é um trabalho a longo prazo de recuperação. É uma construção que às vezes leva anos. E as casas terapêuticas têm feito um trabalho de excelência. E esse foi um tema de audiência pública promovida pelo deputado Éder Lourinho, que todo ano faz a discussão, e eu quero aqui, de público, parabenizá-lo. Outro debate... Inclusive, tem até um projeto de lei, né, que ele apresentou agora recentemente para poder proibir as drogas, né, aqui em Roraima, né, até uma reação aí a essa discussão no STF. Sim, é um projeto que ele, se não me engano, ele fala da proibição de... Ele multa, né, responsabiliza quem for usando maconha em espaço público, isso, né? Isso. Tá tramitando na Assembleia. Outra audiência pública importante foi da Universidade Estadual de Roraima, a UER. Eu quero parabenizar o professor Cláudio, o nome dele, professor Cláudio, pela forma democrática que vem conduzindo aquela instituição. E ali é o berço da democracia, a universidade, não pode ser diferente da forma que está sendo feita. Eu quero aqui de público agradecer e parabenizar o reitor Cláudio. E ele abriu a caixa preta da universidade. Ele colocou toda essa dificuldade orçamentária, financeira, né, pedindo ajuda à universidade, pedindo à Assembleia, pedindo ajuda ao governo do Estado, e também colocou à disposição de construir uma universidade que pudesse, de fato, andar de forma paralela ao desenvolvimento do Estado de Roraima. Não temos sentido, nós temos uma Universidade Federal Estadual em Roraima, onde o governo de Roraima, a sociedade fala português e a universidade está falando em grego. Nós temos que falar todo mundo a mesma língua, todo o mesmo projeto de desenvolvimento construído por todos nós, pela classe política e também pelos acadêmicos, pela universidade. Então, essa foi um forte debate, a discussão, uma universidade que venha fortalecer o desenvolvimento do Estado de Roraima. Por exemplo, nós temos hoje um crescimento enorme do setor primário do Estado de Roraima, do agronegócio, até mesmo da agricultura familiar. Então, a universidade tem que se preparar, né, ampliando seus cursos, interiorizando seus cursos de agronomia, de veterinária, e de zootecnia e outros cursos necessários para o fortalecimento da cadeia produtiva. Nós temos profissionais disponíveis no mercado para fortalecer mais ainda a produção agrícola no estado de Roraima. Então, é isso que nós sonhamos com a universidade, que ande de forma paralela com o desenvolvimento e possamos construir a 4 mãos. E tivemos uma outra audiência pública, que essa fomos mais além, nós fomos fazer essa audiência pública fora da dependência da Assembleia, que foi no município de Caroebe, tratando das questões de terra, das denúncias de grilagem de terra que está ocorrendo no estado de Roraima, e aí tivemos algumas demandas apresentadas por moradores do sul do estado, em especial da Gleba Baliza, assim como também de Roranópolis, lá da vicinal do Zé Evaldo, e outras regiões, da Japeri e tantas outras, cobrando do governo, da classe política, providências para que a gente não permita e não compactue com nenhum tipo de desvio de conduta, seja de servidor, seja de gestor, ou apadrinhado político, ou mesmo político que venha distorcer a função essencial do Iteraima, que é regularizar não tão sonhadas terras que conquistamos com muito suor, com muita luta, e hoje houve algumas denúncias graves, e nós estamos apurando isso. Tem até uma lei tramitando na Assembleia que nós estamos aperfeiçoando a lei fundiária do Estado de Roraima para que possamos evitar esse dano, essa segurança jurídica, essa conquista que nós fizemos a 4 mãos juntas, né? E foi uma conquista da classe política, da bancada federal, que em especial o deputado Jonathan, o ex-deputado, o senador Messias, o senador Chico, o senador Irã, a bancada federal, a bancada estadual,
conseguimos com muita força trazer as nossas glebas para o estado de Roraima e o governo do estado poder fazer um projeto de titularização de terra que vinha a todo vapor, sem nenhuma mácula. Da noite para o dia começou a aparecer algumas denúncias e nós automaticamente reagimos forte e espero que seja apurado e responsabilizado caso, de fato, tenha havido algum desvio de conduta por parte de gestores ou servidores ou mesmo até padrinhado ou mesmo político que tenha usado sua influência para fazer qualquer tipo de ingerência no processo de regulação fundiária do estado de Roraima. Deputado, a gente tem bastante assunto aqui ainda para conversar, né? Eu vou pular aqui para um assunto importante, né? Que também inclui aí na questão do primeiro semestre, né? Por exemplo, a questão do processo de impeachment do governador Antônio Denário, né? Que o senhor aceitou a denúncia, né? Agora começou a tramitar, mas e aí com essa possibilidade de um parecer em até de formação de uma comissão, né, em até 72 horas, só que a Assembleia Legislativa ela já entrou de recesso. Isso de alguma forma vai atrapalhar o processo de impeachment? Como é que está esse assunto aí nesse recesso? Foi protocolado, né, um pedido de impeachment. Aliás, foram pelo menos 7 pedidos de impeachment. Se não me engano, é o 7º pedido de impeachment, né, que já vinha sendo protocolado na Assembleia, que é um direito do cidadão. Sim. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, não é o fim do mundo, nem é o começo do mundo. Qualquer cidadão, o partido, o advogado, fazer um pedido de impeachment, seja com qual for o gestor, municipal, federal. Mas o que nós tínhamos é que os 6 anteriores eram um pedido de impeachment fraco, em especial levando em consideração essa questão da crise humanitária que houve com relação aos Yanomamis. Batia muito nessa questão ambiental, questão Yanomami. Eu avaliei aqueles pedidos de impeachment e disse, mas eu não posso atribuir exclusivamente a responsabilidade ao governador, se ele tem responsabilidade sobre isso. Porque nós estamos falando de uma problemática que envolve o governo federal desde a nossa redemocratização. Eu teria que colocar nesse pedido o FHC, o Collor, o Lula, a Dilma, o Lula de novo, o Bolsonaro, tratando essas questões indígenas, em especial esse descaso com o povo Yanomami. Então, não via muito sentido na... Sim. Posso abrir só um parênteses sobre essa questão? Porque, por exemplo, o que me chama particularmente a atenção é que esse pedido de impeachment que o senhor passou a receber e passou a tramitar, ele foi aceito num contexto em que o senhor já havia rompido com o governador. Né? O senhor acha que tem alguma relação em relação a isso? Independente, eu teria aceito esse pedido de impeachment, naturalmente, se fosse ou não base do governo. Né? E não aceitei os demais, não foi porque eu estava na base, é porque não tinha fundamento. Diferente desse 7º impeachment, que eu posso elencar aqui no mínimo uns 9 itens bem redigido, bem fundamentado, que merece uma investigação. Então, o senhor garante que foi uma questão técnica mesmo? Uma questão técnica. Eu esperava que o governo me procurasse para tentar fazer uma justificativa prévia, né, dessas questões, mas não fui procurado pelo líder do governo, pela Casa Civil, pelo próprio governador, ninguém me procurou. E aí, quando eu peguei o processo e li o processo, nós estávamos lá, ele relatando um convênio de 70 milhões que foram feitos entre o governo do estado e os municípios. Aos 12 municípios, né? Aos 12 municípios, 2022, né? Convênio esse que não foram prestados conta, na sua grande maioria, está lá no processo. Falava das cassações e decisões dos tribunais regional eleitoral do governador pelo abuso do poder econômico. E aí estou falando de cesta da família, bem-morar, caixa d'água, várias denúncias, abuso uso... Até mesmo a transferência dos 70 milhões. 70 milhões, uso e abuso da mídia, dos meios de comunicação para fortalecer a imagem do governador. Esse material está sendo apurado pela Justiça Eleitoral? Tá, mas também pode ser investigado pela Assembleia ou por qualquer outra vara da Justiça. Então, isso não inibe, né, não é obrigação só da Justiça Eleitoral apurar essas denúncias. Então, eu já citei aqui 2 fatos. Aí vem denúncias fortíssimas na venda e comercialização dos silos, onde, segundo o denunciante, os protocolaram o impeachment, diz que houve um direcionamento, houve interesse do governador. O denunciante fala que o governador está se beneficiando, benefício próprio da Lei 215, que é a lei que incentiva a agricultura familiar. O que mais que ele colocou
no pedido de impeachment. Superfaturamentos também. O superfaturamento, né? Crise na saúde, a questão da maternidade. A crise na saúde, né, foi muito bem relatada, a questão da maternidade também. A questão da Expofé, também houve, segundo o denunciante, desvio, má conduta com recurso público, direcionamento, inclusive trazendo no bojo da denúncia parecer do Tribunal de Contas. Então, a Assembleia não estava ciente de tudo isso? Entendeu? Mas já tinha algumas providências, né, por parte da Assembleia pela Comissão de Saúde, já tinha algumas matérias sendo apuradas, várias, inclusive discutia muito forte a abertura de uma CPI, em especial na questão das terras também. A questão das terras também estava no auge da CPI, no pedido de impeachment. Então, eu posso elencar aqui vários, eu citei para mais 9 itens, que são coisas concretas. E aquele material na mão, o governador tem uma oportunidade ímpar, né, que eu sempre tenho colocado isso. Eu acho que o governador tem uma oportunidade ímpar. Eu acho que muito mais ruim para o governador e para mim seria se eu tivesse esse material engavetado lá na Assembleia. Todo dia os cidadãos que protocolaram o pedido de impeachment ou a imprensa está me cobrando. Então, e o governador sem ter a oportunidade de se defender. Então, deu firme a parte, agora cabe ao governador fazer a parte dele, dizer que as denúncias que são inverídicas. Se for inverídico, naturalmente, os deputados terão a sabedoria, terão a independência, o valor de juízo para fazer a absolvição ou não do governador. Então, é nesse sentido que eu quero e tenho me comportado, eu pouco falo dessa questão, né? Eu falei agora porque você me provocou. Eu pouco tenho me posicionado, né? Porque eu acho que eu firmei o papel. Agora para frente é com a maioria da casa. O senhor, depois do rompimento político com o Denário, o senhor chegou a conversar com ele alguma vez? Conversei com o governador, começou chefe. Ou continua conversando? Um chefe de poder, ele também é um chefe de poder. Nós temos que somos homens civilizados, não é nada, não é nenhuma questão pessoal minha e com ele, nem ele para comigo. É uma questão política. É uma questão política. Eu apoiei o governador e fiz parte da base dele, ajudei a construir o primeiro governo. Eu acho que dei minha contribuição né, da melhor forma possível. Né, com isso que foi um bom governo, em especial, ele assumiu o Estado com problema, equilibrou as contas, ajustou, né, a gente passou a viver um outro ambiente, né, e aí nós trabalhamos junto na construção da lei das terras, no zoneamento, eu tive participação efetiva, né, quando eu falo como deputado, também como presidente, e também os demais colegas deputados participam efetivamente. Nós que aprovamos o zoneamento, depois de toda uma discussão lá no município de Roraima, aprovamos a lei das terras lá numa sessão pública, lá no Parque do Nanzinho, no Parque de Exposição, votamos orçamento, ou seja, nós ajudamos a botar o Estado de volta aos trilhos. Essa foi a nossa tarefa, essa era que a sociedade nos cobrava enquanto representante do povo, enquanto mandatário desse primeiro mandato. No segundo mandato do governador, após a reeleição, eu comecei a discordar dele de algum posicionamento, entendeu? E aí isso vinha se somando, né, no decorrer dos meses, e ao ponto de eu chegar a romper com o governador por não concordar. Com essa política, nessa questão agrária, que eu levei para ele alguns fatos, alguns relatos, antes de estourar mesmo essa questão do Iterame, eu já levei para ele, já tinha as informações, levei pedir providência. Na segurança pública eu também levei providência. Na questão da saúde eu levei para ele as denúncias e pedi providências, e não vi ele reagir em momento algum. E veio somando, a tudo isso veio somando a questão política, e aí eu me senti em certo momento que eu servia para resolver problema, né, para ser aliado, mas quando era para dar uma contribuição, fazer uma sugestão ou cobrar uma mudança, eu era mal interpretado, era malquisto, e aí isso foi me desgostando ao ponto de romper com o governador. Deputado, agora com essa questão do impeachment, o senhor recebendo a denúncia e aí tramitando a denúncia na Assembleia, o Progressistas, o partido do governador, ele acionou agora a Justiça de Roraima para anular aí o seu terceiro mandato, né, para o qual o senhor foi reeleito aí para o biênio 2025-2026, né? Isso. Como é que o senhor tem visto esse movimento, né? O senhor está preocupado quanto a isso? Como é que está o seu Eu estou muito sentimento? tranquilo, né? Muito tranquilo. Primeiro que eu não nasci presidente, né? Eu tenho essa clareza que uma hora vai chegar ao fim do meu mandato de presidente. Eu estou ali cumprindo uma tarefa. Isso uma hora vai, ou seja, agora ou lá na frente. Segundo, é natural que não só o PP, como qualquer outro partido, busque na justiça, né, qualquer direito do qual eles se sintam ofendido e atrapalhado. Então, eu não quero levar como revanchismo, né? Isso, eu nunca coloquei isso como revanchismo, né? Apesar que todo mundo classifica isso como revanchismo por parte do governador e do PP com relação à nossa eleição.
né, a nossa reeleição. Só esclarecendo ao ouvinte, né, ao nosso leitor, é o seguinte: a minha reeleição para o biênio 2025 e 2026, ela está estritamente legal, de acordo com a Constituição Estadual, de acordo com o regimento interno e de acordo com a jurisprudência dos tribunais. Eu assumi a presidência em fevereiro de 2022, fiquei 9 meses como presidente da casa, após o deputado já ser afastado do mandato da presidência, e eu exerci um mandato tampão de 9 meses. Isso tem previsão no regimento interno da casa, isso tem previsão lá na LOMAN, na Lei dos Magistrados, né, onde já teve caso aqui em Roraima concreto de um desembargador ser presidente do TJ, e no decorrer do caminho ele desistiu, houve algum problema, um outro assumiu, e na eleição, no ano seguinte o presidente foi eleito novamente, e no TJ não tem reeleição. Mas quando se fala de mandato tampão, é permitido que o presidente do TJ possa exercer o mandato tampão e naturalmente se eleger na eleição seguinte. Isso tem previsão legal. Isso tem previsão legal, já teve casos de jurisprudência no próprio Senado Federal, né, lá no caso do senador Garibaldi, né, quem conhece um pouco da política brasileira sabe. Teve no caso do Maranhão com o deputado Altelino, teve no Rio de Janeiro, e teve um caso mais notório que foi de conhecimento, foi o caso do próprio Rodrigo Maia, né, que lembra quando o Eduardo Cunha foi cassado do mandato da presidência, o Rodrigo Maia teve uma eleição fora de prazo, o Rodrigo Maia assumiu o mandato, exerceu, terminou o mandato do Cunha, e nessa lógica o Rodrigo Maia não poderia se reeleger. E a própria Câmara, através da CCJ, até de um manifesto do ministro Celso de Mello, ele disse: olha, não se aplica essa regra ao fato de mandato tampão. Então, isso foi muito amplamente discutido entre os colegas, tal que eu fui eleito por unanimidade. Então, eu estou muito tranquilo, muito confiante na justiça roraimense, justiça brasileira, que eu não cometi nenhuma verdade. E se a justiça entender, paciência, nós faz outra eleição e bota outro presidente. Eu não estou aqui para estabilizar o poder, muito menos dizer que aquele cargo de presidente é meu. Pelo contrário, né? Eu tenho compreensão do meu papel ali enquanto presidente. Presidente, temos pouco tempo aqui, mas eu vou tentar resumir o máximo aqui de assuntos possíveis. Por exemplo, tá sendo debatido aí, na verdade está sendo reivindicado por parte dos servidores do estado de Roraima, né, a questão do reajuste dos 4,6%, né? Tem essa questão e também tem aí esse movimento dos sindicatos da saúde que estão aí denunciando que o governo deve descumprir o acordo para o pagamento da terceira parcela do PCCR, o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, que aí esse acordo era para um pagamento da terceira parcela em 14% e que o governo aí deve pagar 9%, né? Então, portanto, sem a revisão geral anual. Qual é o posicionamento da Assembleia a respeito disso? Está atento sobre essa questão? Eu estou muito atento e é uma pauta que é inegociável para mim. Quando eu te falei agora há pouco, no começo da entrevista, eu te falei de onde é que eu vim, como é que eu surgi, como eu entrei aqui na carreira política desse Estado. Então, é inegociável para mim o direito do trabalhador. Isso, independente de a categoria gostar de mim, votar ou não votar, direito do trabalhador tem que ser respeitado, tem que ser cumprido. Essa é a minha fala. Isso eu falo estando nos dois lados do balcão, tá? Eu já estive lá de lá como sindicalista, como grevista, como militante. Hoje estou do balcão do lado de cá como presidente de um poder que busca respeitar e valorizar os nossos servidores públicos de forma permanente, em especial abrindo uma mesa de negociação, né, para que possa manter o diálogo. E uma das questões foi essa, que eu coloquei para o governador. E o governador, até então, ainda não mandou para a Assembleia, que ele tem o dever de mandar para a Assembleia, a gente vai cobrar isso, as razões por que ele não mandou a reposição salarial. Ele só alega que é a questão do limite pessoal que está estourado, mas, inclusive, tem jurisprudências de Brasil afora, né, que mesmo o ente governamental estando estourado o seu limite pessoal, mesmo assim ele ainda pode conceder a revisão salarial, que ele não estaria cometendo nenhum crime de improbidade administrativa. Então, meu ponto de vista é muito mais uma falta de vontade política ou a falta de cumprir um acordo ou uma promessa de campanha que era de valorização permanente de servidores públicos. Então, eu não abro mão, vou continuar me posicionando firmemente, cobrando, né, do Poder Executivo que abra um canal de conversa, de diálogo urgente com os servidores do Executivo e mande para casa
a revisão salarial. Outros direitos dos servidores que estão aí reprimidos, seja percas salariais, seja plano de carga salarial que não for efetivado, se constrói. Aí o governo tem razão quando diz, olha, eu não posso, mas eu vou construir um calendário, eu vou discutir. Mas a revisão salarial, né, meu ponto de vista, é inegociável, e o governo tem que cumprir o quanto antes. Isso eu acredito que deva ser, né, um dos temas aí a serem enfrentados nesse próximo semestre, né? Além desses, quais serão os próximos, esses desafios que a Assembleia Legislativa deve debater nesse próximo semestre? Nós temos que estar prontos para discutir, em especial a questão da peça orçamentária. Né? Nós temos que fazer uma discussão mais aprofundada, em especial no redirecionamento, né, dos investimentos do Estado, né, em especial para políticas que possam gerar mais emprego, distribuir renda. Estou falando do pequeno e do médio empresário, do pequeno empreendedor aqui na periferia, aquele que vende lá seus peitinhos, a pequena padaria, o pequeno comerciante tem que ter uma atenção. E aí eu acho que defendo o fortalecimento da Agência de Desenvolvimento do Estado de Roraima com um recurso maior ser depositado na agência para que ela possa fazer esses financiamentos aqui vamos dizer, do trabalhador urbano, né, em especial, como eu falei, no pequeno empreendedor, esse que gera o emprego, gera 3, 4 empregos ali. A pessoa vende, tem uma pequena fábrica de pão, e naturalmente ele gera ali 4, 5 empregos. Tem um espetinho, gera mais 3, 4 empregos. Então, nós temos que ter uma política permanente de valorização, de motivação dessas pessoas, né? E financiamento a juro baixíssimo, com um prazo alongado, as pessoas possam de fato. Então, esse acho que é um papel nosso no segundo semestre. E o outro também é a agricultura familiar, entendeu? Nós temos aí mais de 25 agriculturas familiares que o Estado precisa fazer presente e segurar esse homem no campo, né? Não fazer só programa assistencialista ou programas para aparecer bem na mídia. O governo começou um programa interessante, mas eu acho que já deu o que tinha de dar, que era o plantio de grão. Tem que continuar dentro de certo limite, mas a gente precisa começar a desenvolver uma política de cultura permanente. Né? Porque os 12 meses o cara planta o grão em 90 dias e fica aí o restante do tempo sem ter o que produzir. Então, eu acho que ao plantar o grão, o governo tem que incentivar que esse produtor, ao tirar o grão, ele já implemente de imediato uma agricultura permanente e, de preferência, que ela esteja com a devida assistência técnica e conhecimento tecnológico para que esse produtor possa produzir mesmo durante o verão. Né? E aí eu estou falando de o governo poder financiar ou doar, se qual for a forma que ser encontrado, 1 ou 2 hectares de terra irrigada. Se o produtor, se tiver lá seus 60 hectares, se ele tiver 2 hectares de terra irrigado, produzindo milho, ou feijão, ou banana o ano todo, ou açaí, seja qual for a cultura permanente, naturalmente esse agricultor ele vai se enraizar no campo e vai gerar muito emprego, e naturalmente nós estaremos fazendo a distribuição de renda ao homem do campo. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate mais aprofundado e discutir na lei orçamentária o fortalecimento da cadeia produtiva. Por falar em empregos, oportunidades, vamos falar um pouco do concurso da Assembleia, né? Já tem alguma previsão de sair o edital? Eu estou com uma equipe fechando os estudos, vai me entregar agora retorno dos trabalhos. Eu quero fazer um concurso de acordo com a necessidade da Assembleia. Muita gente critica com certa razão, mas também não é toda razão dada a esses críticos. A Assembleia é uma casa onde temos 24 deputados eleitos e todos são temporários. E cada deputado tem sua bandeira, ele representa um segmento da sociedade. Então, imagine um deputado no perfil do deputado Marcinho Belotti que foi eleito com a causa animal. O deputado Marcinho Belotti que foi eleito com a causa animal, ele tem que se assessorar com pessoas que gostam da causa animal. O deputado que tem uma ligação com a agricultura, ele tem que ser assessorado por um grupo de pessoas que têm essa identidade com a causa da agricultura. Então, nem todo cargo na Assembleia pode ser ocupado por servidores efetivos, mesmo sabendo na qualidade, a competência, até porque quem passa no vestibular, num concurso público, sabe da sua competência. Mas nós precisamos ter alguns cargos que são cargos de assessoramento técnico, né, de assessoramento político, e precisa ser preenchido com indicações parlamentares. É assim que funciona em todo o mundo, na Câmara, no Senado, na Assembleia, na Câmara de Vereadores. Agora, tem alguns cargos que são de natureza técnica. Esse tem que ser formado por servidor efetivo. Você tem os cargos aí? É essa coisa que nós temos que preencher. Por exemplo, procurador-geral, aliás, procurador da Assembleia. Vai ser contemplado no concurso?
deve ser contemplado no concurso, Sim. né? Taquígrafo, né? O taquígrafo não precisa ter vocação política para A ou para B, ele só Sim. precisa fazer o papel dele. E outros cargos, né? Economista, consultor, esses cargos eles precisam ter essa natureza técnica. É diferente daquele chefe de gabinete, diferente daquele assessor que ao lado do deputado, diferente do chefe de gabinete ou daquele assessor de comunicação que tem que entender de tudo um pouco. Então, é nesse sentido que nós estamos desenhando essa proposta de concurso público e vamos fazer um concurso público direcionado com acordo com a necessidade da Assembleia, né, para atender a casa. Só para recapitular aqui, o senhor citou aí 4 cargos, pelo menos, né? Eu acho que são Procurador, são muito mais que 4. mas pelo menos aí, procurador, taquígrafo. Taquígrafo é aquele profissional que registra, né, os discursos, né? Não é esse? É isso, Pois sim. é o economista e consultor legislativo. Consultor né? legislativo, a gente precisa de consultor, a gente precisa... deixa eu ver aqui mais outros cargos que a gente pode citar. Jornalista também? O jornalista, sim, também, entendeu? O jornalista, na sua essência, ele não pode ter lado, ele tem que lidar com a verdade. Então, a gente vai montar um bom... Logo estará de conhecimento público quais os cargos que serão oferecidos nesse concurso público. Deixa eu entender uma coisa, presidente, porque em novembro, acho que de 2022, foi, inclusive... No Diário Oficial da Assembleia foi divulgado que havia uma comissão sendo formada, né? E já sob a sua gestão, uma comissão do concurso público e a princípio a informação que a gente tinha era a realização de concurso público para consultor legislativo. Né? E aí o pessoal começou a se empolgar com essa expectativa e tudo mais, e meio que ficou sem entender por que outra comissão... Nós ia fazer o concurso só para consultor, né? Sim. A gente preferia dar uma segurada e fazer um concurso completo. Ah, tá. Por exemplo, Sim. nós temos deficiência, nós votamos e discutimos o orçamento do Estado. Nós precisamos de um consultor, um grupo de servidores especializados que entenda de orçamento público. Nós precisamos de uma política indigenista muito forte em Roraima, diante da grande percentual de povos indígenas que nós temos no Estado. A gente precisa de pessoas com formação técnica, de forma imparcial, que possam orientar a casa no tocante a essas demandas. Nós temos, por exemplo, um debate muito forte no Estado de Roraima nas questões ambientais. Nós temos mais de 2/3 das nossas terras área preservada, preservação ambiental, seja indígena, ou seja parque, ou seja reservas. Então, esse grupo de profissionais que nós queremos montar com uma excelência de qualidade, né, e a gente possa ter essa consultoria na área contábil, na área econômica, na área ambiental, na área indígena. Então, é uma das áreas que terá mais vaga, eu acho que com certeza será a área de consultoria para o assessoramento do deputado, né? O assessoramento das comissões permanentes nessas políticas públicas que são importantes para o Estado. Tem mais ou menos aí o quantitativo de vagas que... Eu não tenho essa quantidade ainda, estou aguardando, entendeu? É a comissão que vai trabalhar... Eu acredito que seja para mais de 100 vagas, não tenho dúvida disso. Sim, sim. Deputado, quem é que o senhor vai apoiar aí para pré-candidato a prefeito de Boa Vista? O senhor já tem, assim, essa definição? Eu estou conversando, né? Tá fechando-se a janela, né? Eu já conversei com o Nicolete, já conversei com o Arthur. Tem uma conversa marcada com o candidato da federação, doutor... O Lincoln? Não, da federação, do PV. Do PV, é o Mauro Nakashima. Mauro Nakashima, devo fazer uma conversa com ele nos próximos dias. Eu repeti o que eu tenho dito nas minhas falas ultimamente, né? O eleitor, a gente se acostuma com o que é bom. Né? A gente se acostuma com aquilo que é de excelência. E o eleitor boavistense, entendeu? Ele é exigente, ele não aceita, entendeu? Não estou dizendo que o prefeito Arthur é o único que é capaz de manter essa qualidade de gestão e manter nossa cidade limpa e a cidade que possa nos orgulharmos, como nós orgulhamos. O boavistense, ele é orgulhoso, ele tem prazer de dizer que mora em Boa Vista, porque é uma cidade bonita, bem enfeitada, bem iluminada, bem cuidada. Então, isso criou um sentimento no eleitor boavistense, entendeu? Não estou dizendo que é só o Arthur que consegue fazer essa gestão de excelência, qualquer outro pode. Mas o que eu estou dizendo é que nenhum candidato, cidadão, nenhum partido, deve se apresentar, né, como uma opção para o eleitor realmente se ele não tiver essas condições de dizer que vai manter esse padrão ou melhorar. Né? Isso acho que é uma exigência natural do eleitor boavistense. Então, aquele candidato que se apresentar, né,
E aí, uma soma de propostas, né, uma soma de alianças políticas, né, demonstrando de onde vai buscar esses recursos, né, para manter esse padrão de excelência do boavistense, que é uma conquista nossa, né, de ter uma cidade limpa, como eu já falei, iluminada, bem cuidada, com segurança, uma política de transparência, em especial quando se fala na qualidade do ensino municipal. Né, precisamos melhorar bastante na questão da saúde. Eu acho que é um desafio nosso, do próximo prefeito ou prefeita que vir, melhorar mais ainda, em especial esse atendimento lá na periferia, lá nas unidades de saúde básica, né, que tem que estar mais próximo, tirar essa coisa de cima do HGR, do COS missivo, que termina as pessoas, às vezes, não têm ainda o costume de procurar as unidades básicas de saúde, porque às vezes fecha no finalzinho da tarde, e quando está durante o dia aberto não tem os profissionais devidos. Então, esse é um desafio do próximo candidato, que eu vou estar observando quem vai apresentar a melhor proposta. Então, eu acho que é esse sentido que a gente tem que buscar no próximo prefeito de Boa Velha, seja o Arthur, seja qualquer outro nome que venha se apresentar. É nesse sentido que eu estou conversando. O meu partido republicano ainda não se definiu. Conversei recentemente com o senador Messias, ainda não temos uma definição clara em que vamos apoiar. Eu também tenho um grande grupo de aliados no PDT, que também estamos conversando. Eu acredito que nos próximos dias a gente vai construir uma alternativa, e nos coligarmos e defendemos uma candidatura para o próximo mandato de prefeito. O senhor falou aí sobre mais uma análise técnica, né, eu diria, do senhor. Não há nenhuma chance de o senhor, porventura, apoiar a pré-candidata Catarina Guerra? Eu venho acompanhando essa questão da Catarina, do União, esse embate de perto, né? Conversei muito com a Catarina, conversei muito com o Nicolete. Eu acho que foi muito mal conduzido o processo. E aí eu não quero me aprofundar para dizer que eu estou criticando a condução política do Estado, do grupo do governo, porque eu saí de lá, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade de conduzir esse processo, eu tinha resolvido essa questão. Mas desta parte, olha que eu não quero que entenda como tipo de soberbo da minha parte, mas eu teria resolvido esse problema de outra forma, entendeu? Eu tinha conduzido essa negociação de outra forma, e se o governo queria de fato a Catarina como uma opção, era possível ter resolvido. Mas o governo vem sendo conduzido politicamente e na sua gestão também de maneira equivocada. Política não é a força da imposição que se constrói na política, né? Está aí a Venezuela fruto disso. Não é a força do cargo, do apoio popular. Política é uma construção diária, tem que ser construído passo a passo, e o governo pecou muito. Eu falo governo, o próprio governador com seu grupo pecou muito nessa articulação política, e vai chegar o governo hoje com uma eleição municipal da capital que não tem um candidato, porque o governo não conseguiu fazer o dever de casa e construir uma candidatura viável. As candidaturas que se apresentaram não serviu para o governo. A minha própria candidatura que eu coloquei lá atrás, mas parece que o Sampaio é rebelde, não aceita cabresto, então não serve como prefeito do governador. O Nicolete fala a mesma coisa. Teve recentemente aqui uma fala dele dizendo que ele tem tudo para ser o candidato do governador, mas o governador quer um candidato que faça tudo que ele quer. Então eu acho que essa não é a forma correta. Assim como também eu achei que a Catarina não faria isso. Entendeu? A Catarina tem uma história, tem um pedigree, vamos dizer assim, tem uma luta, uma história familiar de política, é uma menina guerreira valente, entendeu? Ela pecou em se deixar. Eu teria feito diferente. Eu teria saído do União Brasil com sem a aval do Nicolete, estaria afiliado a um partido e seria candidato a prefeito a qualquer custo. Foi assim que eu fiz quando eu decidi ser candidato a deputado estadual. Eu não tinha a estabilidade dos 10 anos de serviço. E eu resolvi sair, perdi o emprego de policial militar e acreditei naquilo que eu estava fazendo. Então, a minha amiga Catarina pecou por causa disso. Eu já falei isso para ela. Ela ficou confiando em terceiros para resolver esse problema da filiação partidária dela. E aí o governo o governador querendo mandar num partido que não é dele. Tem um Nicolete que é o presidente, eleito com uma diretoria definitiva a qualquer preço, a qualquer custo, e deu no que deu. Virou esse fiasco. Então, eu acho que a condução política do grupo está equivocada nesse processo, assim como também foi no interior do Estado. Um dos motivos, vamos dizer, a gota d'água do rompimento foi exatamente isso, essa falta de habilidade política do governador em fazer política, em conversar, em montar grupo de alianças.
Ok, falei aqui, eu tive uma longa conversa e boa conversa aqui com o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio. Agradecer demais, deputado, pela sua gentileza aqui de vir aqui. Agradecer e a porta está sempre aberta para o senhor. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo o Grupo Folha pela oportunidade. Me coloco à disposição. Peço mais uma vez que acompanhem todo o nosso trabalho durante o segundo semestre. Vamos abrir as sessões agora no dia 6. E eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, né, não só de esclarecer a sociedade com a verdade, né, mas, acima de tudo, de abrir as portas e oportunidade para todos, né, para todos os seus pontos de vista. O eleitor tem o direito de ouvir, de entender e de participar. Cabe ao eleitor, naturalmente, fazer a sua escolha, cabe à sociedade a quem apoiar ou não. Então, isso que eu me reporto ao Grupo Folha, a toda a nossa mídia roraimense, que continue sendo mais democrático do que nunca, né? Para que a gente possa discutir abertamente os rumos do Estado de Roraima, né? Torcer para que a gente possa encontrar uma saída urgente, né, e verdadeira para a Venezuela. Isso está me preocupando, porque esse reflexo pode nos atrapalhar em qualquer momento aqui, uma nova onda migratória, dependendo da instabilidade política que venha a ocorrer. Espero que isso não ocorra, né? Queremos que os venezuelanos, né, sejam felizes onde eles estejam, ou aqui, ou de volta para a Venezuela, né? Mas também não podemos compactuar com qualquer imposição ou falta de transparência ou respeito ao processo democrático e à vontade popular. Então, hoje eu estou muito acompanhando direto aqui, estou dando entrevista aqui, mas já estou saindo daqui, já vou olhar os jornais de todo o Brasil para ver se já tem uma solução pacífica para o nosso país venezuelano, né, que a vontade popular prevaleça, independente da vontade do Maduro. Tá certo. Soldado Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado mais uma vez e agradecer a sua linda audiência, gente. Com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson, Aduan Figueiredo, eu sou o Lucas Luquezzi e amanhã a gente está nesse mesmo horário aqui no Grupo Folha. Se Deus quiser, minha gente. Até amanhã.